Enquanto o mundo observa, muitos acreditam que Trump perdeu a cabeça ao impor tarifas altíssimas de até 145% sobre produtos chineses. Mas e se, na verdade, essa medida for muito mais do que uma simples retaliação comercial? E se ela esconder uma estratégia para desativar uma bomba silenciosa que ameaça não apenas os Estados Unidos, mas o equilíbrio econômico global? Tudo começou no início dos anos 2000, mais precisamente em 2001, quando a China foi oficialmente integrada à Organização Mundial do Comércio. Naquela época, a promessa parecia irrecusável: abrir as portas de seu imenso mercado interno para o comércio internacional e seguir as regras de jogo limpo. Mas essa ilusão durou pouco. Enquanto outros países tentavam competir em pé de igualdade, Pequim traçava um plano muito mais agressivo: impulsionar suas empresas por meio de subsídios camuflados e apoio total do governo. O resultado foi rápido e brutal. A China passou de simples participante a verdadeira fábrica mundial, inundando os mercados com produtos a preços inatingíveis. A fórmula do sucesso chinês combinava mão de obra barata com uma máquina industrial colossal, movida pelo Partido Comunista. Quem não se lembra dos produtos genéricos que imitavam marcas famosas? Era impossível ignorar. BlackBerry virava Blockberry, Samsung surgia como Samsung, e até mesmo o iPhone teve seu clone Guoni. O mercado global assistia a essa movimentação sem entender que aquilo era apenas o primeiro ato. Enquanto os consumidores aproveitavam produtos cada vez mais acessíveis, fábricas no Ocidente fechavam suas portas. Apenas no ZEUA, mais de 2 milhões de empregos na indústria evaporaram entre 1999 e 2011. No Brasil, setores inteiros, como o têxtil, sofreram colapsos irreversíveis. Agora, com o cenário exposto, a resposta de Trump faz sentido: frear o que já virou uma dependência global. As tarifas não são apenas uma punição, são uma barreira para conter um modelo que distorce as regras e ameaça quebrar economias inteiras. E o que poucos perceberam: enquanto outros países buscavam renegociar, a China manteve sua posição firme, porque no fundo, ela não está jogando o mesmo jogo. Ela escreveu suas próprias regras, e essa história ainda está longe de acabar. Agora imagine isso se espalhando em escala global. Consegue imaginar o tamanho do impacto? E o mais chocante é que toda essa situação representa apenas o início de uma trama ainda mais complexa. A China não se limitou a dominar o mercado com preços baixos, ela refinou técnicas engenhosas para escapar de qualquer bloqueio comercial. Quer um exemplo curioso? Vamos falar de algo inusitado: mel. Isso mesmo, mel de abelha. Já no começo dos anos 2000, Washington percebeu o estrago que os produtos chineses estavam causando e tentou reagir impondo tarifas ao mel vindo da China, buscando proteger seus apicultores locais. Mas a resposta de Pequim foi surpreendente. Em vez de desistir do mercado americano, o produto simplesmente ganhava uma nova nacionalidade. Bastava enviar o mel para países como Vietnã ou Índia, realizar um processo mínimo, às vezes apenas trocar a etiqueta. E pronto. Agora o mel chinês chegava ao CFCIA EUA com outro passaporte e pagava muito menos imposto. Esse esquema ficou tão famoso que foi apelidado de honey laundering, ou, como os especialistas chamam, lavagem de mel. Mas não pense que o truque se limitava ao mel. Essa prática, chamada de transbordo ou transshipment, virou uma das principais armas comerciais da China. Sempre que uma brecha era fechada, surgia outra. Agora ficou claro por que as medidas de Trump foram além de uma simples taxa punitiva. Tarifar diretamente a China não era suficiente se os produtos continuavam cruzando a fronteira disfarçados de vietnamitas, indianos ou mexicanos. O efeito dessa nova estratégia foi devastador para os exportadores chineses. Em cidades como Guangzhou, empresas que dependiam do mercado americano viram suas operações congeladas. As feiras comerciais se transformaram em armazéns lotados de produtos encalhados, sem destino. Fábricas de eletrodomésticos, roupas e calçados foram paralisadas e trabalhadores começaram a sentir o peso dessa crise no bolso e no dia a dia. Na cidade de Nanjing, até gigantes como a Volkswagen fecharam suas portas, encerrando atividades depois de 16 anos e deixando centenas de famílias sem sustento. Diante desse colapso silencioso, Pequim tenta reagir estimulando o consumo interno. Mas com o estouro da bolha imobiliária, a classe média, que perdeu fortunas em imóveis, agora evita gastar, preferindo guardar cada centavo. Para agravar o quadro, a base da economia chinesa continua amarrada às exportações. Milhões de empregos dependem da demanda norte-americana. Fábricas foram moldadas para esse único propósito, e reverter esse cenário não será simples. Enquanto isso, o mundo parece, enfim, começar a enxergar o jogo por trás da cortina. A pressão internacional está se intensificando. A Comissão Europeia elevou tarifas sobre carros elétricos chineses e abriu investigações contra os subsídios estatais de Pequim. O Japão está incentivando o retorno da sua produção industrial. A Índia, por sua vez, oferece vantagens fiscais para atrair fábricas que desejam abandonar o território chinês.
E até o Brasil, mesmo de forma tímida, já começa a discutir medidas para conter a enxurrada de produtos vindos do gigante asiático. O que antes era uma disputa isolada entre Estados Unidos e China, agora virou uma resistência global. A ideia não é só dificultar a entrada de produtos chineses, mas reconstruir as cadeias produtivas internacionais com base em princípios mais equilibrados. Se essa nova configuração persistir, a China terá apenas dois caminhos: reformular seu modelo econômico ou enfrentar uma crise sem precedentes. E no fim das contas, talvez aquele que foi chamado de imprevisível estivesse apenas enxergando o que os outros preferiram ignorar por anos. Pode ser que o estilo de Trump ainda gere controvérsia, mas a razão por trás de suas decisões começa a ficar mais clara. Agora eu quero saber de você. O que achou de tudo isso? Será que o ex-presidente estava exagerando ou foi um dos primeiros a perceber o verdadeiro jogo? Deixa sua opinião nos comentários, curte o vídeo, compartilha com quem precisa entender essa nova realidade e se inscreve aqui no Na Sombra do Poder para acompanhar mais análises como essa. Até a próxima.